Olá, bem-vindos ao canal Histórias que Inspiram Luz. Hoje, mergulharemos em um tema profundo e fascinante: as mortes trágicas dos discípulos de Jesus Cristo. Esses homens não apenas testemunharam a vida e os ensinamentos do Salvador, mas também enfrentaram desafios extraordinários em sua jornada de fé. Vamos explorar como esses eventos trágicos, muitas vezes obscuros, podem nos ensinar lições poderosas de coragem, perseverança e, acima de tudo, uma fé inabalável. Preparem-se para uma viagem através da história que não apenas ilumina, mas também inspira. E desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para os próximos vídeos. Pedro, também conhecido como Simão, Simão Pedro e Cefas, foi o líder dos 12 discípulos de Jesus. Originário da antiga aldeia de pescadores de Betsaida, ao longo da pitoresca costa norte do Mar da Galileia, Pedro é frequentemente descrito na Bíblia como uma figura gentil, porém firme e excepcionalmente leal a Jesus. Apesar de suas imperfeições humanas, como quando negou conhecer Jesus por medo de perseguição durante a prisão deste, Pedro demonstrou uma resiliência notável ao longo de sua jornada. Ele testemunhou milagres extraordinários, incluindo o momento em que ousadamente caminhou sobre as águas ao lado de seu mestre. Sua dedicação final foi marcada por um sacrifício supremo. Durante o grande incêndio de Roma em 64 d.C., Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por ordem do imperador Nero, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Além das passagens conhecidas, há relatos menos difundidos que ilustram a profundidade da fé de Pedro. Após a morte de Jesus, ele continuou a realizar milagres notáveis, como a cura da paralítica Tábita. Sua influência perdura até hoje através das epístolas atribuídas a ele no Novo Testamento, onde Pedro oferece sábios conselhos aos cristãos primitivos, ressaltando a importância da fé e da resistência em face da adversidade. Tiago, conhecido como Tiago, o Maior, foi um dos apóstolos mais proeminentes de Jesus. Ele e seu irmão João, também discípulo de destaque, frequentemente buscavam o ensinamento de Jesus com fervor. Em um episódio mencionado no Evangelho de Marcos, eles indagaram se deveriam invocar fogo do céu contra uma cidade que se recusou a hospedá-los. Tiago, cuja dedicação a Jesus era inabalável, afirmou que estaria disposto a seguir seu mestre até o martírio. O registro bíblico atesta que Tiago foi o primeiro dos discípulos a enfrentar o martírio, sendo decapitado por ordem do rei Herodes, enquanto João, seu irmão, foi o único dos discípulos a morrer de morte natural. João, o irmão de Tiago e um dos discípulos mais íntimos de Jesus, compartilhou momentos cruciais com o Mestre. Ele foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus e desempenhou um papel fundamental ao lado de Pedro. Após o período de perseguição dos cristãos em Roma, João foi exilado na ilha de Patmos, onde, segundo a tradição, escreveu o livro do Apocalipse. Sua morte em 98 d.C. foi pacífica, pois ele morreu em sua velhice, diferente dos outros discípulos que enfrentaram martírios violentos. A sua história é um testemunho duradouro da fé e do legado deixado pelos primeiros seguidores de Jesus. Além de seu exílio na ilha de Patmos, João é tradicionalmente visto como o autor de 3 cartas no Novo Testamento, conhecidas como 1, 2 e 3 de João. Essas cartas dão conselhos e avisos importantes aos primeiros cristãos sobre manter a fé e evitar falsos ensinamentos. João também escreveu o Evangelho de João, que oferece uma visão profunda sobre a vida e o ministério de Jesus, diferente dos outros evangelhos por seu tom mais espiritual e reflexivo. André era um pescador e o primeiro discípulo que Jesus chamou para segui-lo. Embora ele não fosse um dos 3 discípulos mais próximos, ele era conhecido por sua lealdade e dedicação. Antes de seguir Jesus, André foi discípulo de João Batista, que preparou o caminho para Jesus. André apresentou seu irmão Pedro a Jesus, reconhecendo-o como o Messias. Apesar disso, Pedro geralmente recebe mais crédito por identificar Jesus como o Messias. Este é apenas um exemplo de como André frequentemente ficou em segundo plano em relação ao seu irmão nas Escrituras. Isso provavelmente aconteceu porque ele era mais jovem, ou visto como menos importante que Pedro. André foi crucificado em 60 d.C. na cidade grega de Patras. Segundo os Atos de André, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, chamada Cruz de Santo André,
porque, como Pedro, ele se considerava indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Ele ficou pendurado por 3 dias, pregando o tempo todo e convertendo muitas pessoas. Textos mais antigos descrevem a cruz usada na morte de André como uma cruz normal. Em ambas as versões da história, ele foi amarrado em vez de pregado, mostrando seu sofrimento e determinação. Filipe, o apóstolo, é mencionado poucas vezes no Novo Testamento, mas seu papel é importante. Ele é um dos 4 homens chamados Filipe na Bíblia, o que pode confundir os leitores. Muito pouco se sabe sobre Filipe, o apóstolo, comparado a outros discípulos. Como Pedro e André, ele era da cidade de Betsaida, no Mar da Galileia, uma área conhecida pela pesca. A Bíblia diz que alguns gregos procuraram Filipe porque queriam ver Jesus, o que sugere que Filipe falava grego melhor que os outros discípulos. Ele é mais conhecido por apresentar Natanael a Jesus. No Evangelho de João, Jesus testa Filipe, perguntando onde comprar pão para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Mais tarde, Filipe pede a Jesus para mostrar Deus Pai a eles. Jesus responde: "Quem me vê, vê o Pai." Há diferentes histórias sobre a morte de Filipe, que provavelmente aconteceu por volta de 80 a.C. Algumas dizem que ele morreu de causas naturais, enquanto outras sugerem que ele foi apedrejado, decapitado ou crucificado de cabeça para baixo. Não se sabe muito sobre o apóstolo Bartolomeu, além de seu nome. É possível que ele tenha usado outro nome, e ele está sempre ligado a Filipe na Bíblia, sugerindo que eles eram próximos. Alguns estudiosos acham que Bartolomeu também era Natanael, porque no Evangelho de João, há um apóstolo chamado Natanael que está sempre ligado a Filipe, enquanto Bartolomeu não é mencionado. Outros estudiosos, no entanto, acham que Bartolomeu e Natanael eram pessoas diferentes. Bartolomeu provavelmente foi martirizado como a maioria dos outros apóstolos, mas há várias histórias sobre como ele morreu. A versão mais popular e horrível diz que ele foi esfolado vivo e depois decapitado, mostrando sua extrema fé e coragem. Pinturas sobre a morte de Bartolomeu frequentemente o mostram segurando sua pele ou uma faca de esfolar. Outras histórias dizem que ele foi espancado e crucificado de cabeça para baixo, ou que ele foi tirado da cruz ainda vivo, esfolado e depois decapitado. Algumas histórias mencionam que ele foi espancado até perder a consciência e jogado no mar, ou simplesmente decapitado. Embora os detalhes sobre a morte de Bartolomeu variem, a história de seu martírio é sombria e mostra o intenso sofrimento que muitos dos primeiros seguidores de Cristo enfrentaram. Mateus, também chamado Levi, era um cobrador de impostos que recolhia dinheiro dos judeus para Roma. No judaísmo do primeiro século, essa era uma das profissões mais criticadas e odiadas, vista como uma forma de traição que simbolizava a ocupação de Israel pelos romanos. Quando Jesus convidou Mateus para ser um de seus discípulos, ele mostrou que Deus escolhe pessoas de todos os tipos para fazer seu trabalho, incluindo aqueles que eram marginalizados pela sociedade. Mateus é mencionado apenas 7 vezes na Bíblia, mas ainda assim é um dos discípulos mais conhecidos. Segundo os evangelhos, Jesus encontrou Mateus em um posto de cobrança de impostos e o chamou para segui-lo. Eles então jantaram na casa de Mateus com muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Jesus fez isso para mostrar que até mesmo aqueles que a sociedade considerava irremediáveis eram aceitos por Deus. Esse ato de inclusão destaca a mensagem de Jesus de que todos são bem-vindos no reino de Deus. As circunstâncias em torno da morte de Mateus são em grande parte um mistério. Alguns relatos dizem que ele morreu de causas naturais, enquanto outros indicam que ele foi martirizado na Etiópia ou na Pérsia. Uma das histórias mais populares sugere que ele foi apunhalado até a morte enquanto celebrava o culto, refletindo a hostilidade enfrentada pelos primeiros cristãos. Mateus também é tradicionalmente associado à autoria do Evangelho de Mateus, embora os estudiosos modernos discutam se ele realmente escreveu o texto. Tomé, também chamado de Dídimo, é mais famoso por duvidar da ressurreição de Jesus até que pudesse ver e tocar as feridas de Jesus com seus próprios olhos. Essa dúvida lhe rendeu o apelido de Tomé, o incrédulo. No entanto, Tomé também mostrou grande coragem e fé em momentos importantes. Quando Jesus anunciou sua intenção de voltar para a Judéia, onde os judeus recentemente tentaram apedrejá-lo, Tomé disse aos outros discípulos: "Vamos nós também, para morrermos com ele."
Essa declaração mostra sua lealdade e disposição para enfrentar o perigo ao lado de Jesus. Segundo a tradição, Tomé foi missionário na Índia, onde estabeleceu uma comunidade cristã que ainda existe hoje, conhecida como a Igreja de São Tomé. Ele foi martirizado por soldados indianos que o perfuraram com lanças, um testemunho de sua dedicação até o fim. As igrejas de São Tomé na Índia são uma prova duradoura de seu trabalho missionário e do impacto contínuo de sua fé. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor, é um dos apóstolos menos conhecidos. Ele é mencionado na Bíblia apenas em listas dos 12 apóstolos, sem detalhes adicionais sobre sua vida ou trabalho. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ser a mesma pessoa que Tiago, o justo, o irmão de Jesus, que liderou a igreja em Jerusalém. No entanto, não há consenso sobre essa identificação, o que torna sua história um pouco obscura. Tiago, o Menor, provavelmente foi martirizado, mas os detalhes de sua morte são incertos. Algumas tradições dizem que ele foi crucificado no Egito, indicando que ele também enfrentou perseguição e morte por sua fé. A falta de informações claras sobre ele pode refletir a natureza perigosa e secreta do trabalho dos primeiros apóstolos. Simão, o Zelote, é outro apóstolo sobre o qual se sabe muito pouco. Seu apelido, o Zelote, sugere que ele pode ter sido membro de um grupo judeu que defendia a revolta contra o domínio romano. Esse grupo era conhecido por seu fervor nacionalista e desejo de libertação de Roma. No entanto, não há provas conclusivas sobre sua participação nesse movimento. Simão provavelmente foi martirizado, mas os detalhes de sua morte são desconhecidos. Algumas tradições dizem que ele foi cerrado ao meio na Pérsia, um fim trágico que destaca o perigo e a brutalidade enfrentados pelos primeiros seguidores de Cristo. Sua história, embora pouco documentada, é um lembrete da coragem e sacrifício dos apóstolos. Judas, filho de Tiago, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é mencionado apenas algumas vezes na Bíblia. Ele é mais conhecido por sua pergunta a Jesus durante a última ceia: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu falando sobre a importância de amar a Deus e seguir seus mandamentos, uma mensagem central para o cristianismo. Embora Judas, filho de Tiago, não seja tão proeminente quanto alguns dos outros apóstolos, sua pergunta durante a última ceia revela uma preocupação profunda com a compreensão e a revelação divina. Seu papel, embora pequeno nas Escrituras, acrescenta uma dimensão importante ao grupo dos apóstolos e suas interações com Jesus. Judas, filho de Tiago, provavelmente foi martirizado, mas os detalhes de sua morte são desconhecidos. Algumas tradições sugerem que ele foi martirizado na Pérsia junto com Simão, o Zelote. Judas Iscariotes é provavelmente o mais famoso dos apóstolos, conhecido por trair Jesus por 30 moedas de prata. Segundo os evangelhos, Judas, que cuidava do dinheiro dos discípulos, ficou muito decepcionado com Jesus e decidiu entregá-lo aos líderes religiosos judeus. Acredita-se que Judas esperava que Jesus liderasse uma revolta contra os romanos e, ao perceber que isso não aconteceria, resolveu trair seu mestre. Após a traição, ele ficou cheio de remorso e tentou devolver o dinheiro, mas os líderes religiosos recusaram. Desesperado e consumido pela culpa, Judas se enforcou. Essa traição levou à prisão e crucificação de Jesus, um evento que teve impactos profundos e duradouros para a fé cristã, simbolizando sacrifício e redenção. A história de Judas é apenas uma das muitas sobre os apóstolos. A vida e o martírio dos apóstolos são cheios de histórias de coragem, fé forte e grande sacrifício. Ao conhecer melhor essas histórias, entendemos mais sobre as bases do cristianismo e a dedicação desses homens ao seu chamado divino. Espero que vocês tenham apreciado essa jornada através das vidas e sacrifícios dos discípulos de Jesus. Suas mortes marcaram profundamente a história do cristianismo e seus legados continuam a inspirar milhões até hoje. E se você gostou do vídeo e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será avisado sempre que postarmos novos conteúdos.